Em 1647, um jesuíta espanhol publicou um livro que reis, diplomatas e estrategistas guardaram como tesouro secreto por séculos. Baltasar Gracián escreveu Oráculo Manual e Arte da Prudência, 300 aforismos sobre como navegar o mundo com maestria. Mas há algo que poucos sabem. Gracián não escrevia para o povo, ele escrevia para a elite, para quem tomava decisões que mudavam destinos. E o mais impressionante, cada palavra dele era uma arma disfarçada de conselho estratégico. Hoje você vai descobrir as 7 leis que ele ensinou em segredo. As mesmas que separaram quem governa de quem obedece, quem escolhe de quem é escolhido, quem cria seu destino de quem aceita o que sobra. E antes de começar, deixa seu like agora. Se inscreve no canal, isso faz toda a diferença e permite que esse conteúdo chegue em mais pessoas que precisam dessa transformação. O conhecimento que você vai acessar hoje ficou guardado em palácios, salas de guerra e conselhos secretos por séculos. Gracián viveu numa época brutal. Espanha do século XVII, Inquisição, guerras, intrigas palacianas. Um passo errado e você perdia tudo, posição, fortuna, até a vida. E foi nesse ambiente que ele desenvolveu uma filosofia cirúrgica sobre decisão, porque ele entendeu uma verdade fundamental. Sua vida não é definida pelas situações que você enfrenta, mas pelas decisões que você toma dentro dessas situações. E cada escolha errada pode custar mais do que você imagina. A vida exige estratégia. A maioria das pessoas vive no piloto automático. Elas reagem, elas deixam as emoções decidirem, elas seguem a manada e depois se perguntam por que a vida delas não muda. Porque ficam presas nos mesmos ciclos, problemas e resultados medianos. Gracián sabia que decisão é poder, e quem domina a arte de decidir domina a própria vida. Não é sobre fazer mais, é sobre decidir melhor. E as leis que você vai ouvir agora podem te colocar entre os que criam o destino, e não os que apenas sobrevivem. Essas 7 leis que você vai aprender agora não são teoria de autoajuda. São princípios testados em cortes reais, em batalhas políticas, em negociações de vida ou morte. Quando aplicadas, elas mudam a forma como você lida com tudo ao seu redor. Você para de ser empurrado pelas circunstâncias e começa a criar suas próprias circunstâncias. Se você sentir resistência enquanto ouve isso, presta atenção. Essa resistência é sua mente lutando contra a mudança. A transformação começa aí. Lei 1. Nunca decida no calor do momento. Domine suas emoções ou elas te dominam. Gracián escreveu: não faças nada no primeiro impulso da paixão, porque será excessivo. E ele não estava falando de relacionamentos. Ele falava de poder do estratégia, de decisões que podem custar tudo quando feitas sob emoção. Pensa comigo. Quantas vezes você tomou uma decisão irritado e depois se arrependeu? Quantas vezes mandou aquela mensagem, falou o que não devia ou tomou uma atitude precipitada e depois pensou, por que eu fiz isso? A resposta é clara. Emoção. Você deixou a emoção decidir por você. E emoção descontrolada é o caminho mais rápido para o desastre. Quem manda na sua vida? Você ou sua raiva? Você ou seu medo? Você ou sua ansiedade? Gracián ensinava que emoção turva o julgamento. Tem uma história real que mostra isso. Em 1640, durante negociações de paz entre Espanha e França, um diplomata espanhol se irritou com uma proposta francesa e rasgou o tratado na frente de todos. Aquela atitude impulsiva custou anos de guerra. Milhares de vidas foram perdidas por causa de um gesto impensado. Uma decisão dos 5 segundos gerou consequências que duraram décadas. E tudo poderia ter sido evitado com uma simples habilidade: controlar o impulso de agir no calor do momento. Gracián entendia que o homem superior nunca decide no pico emocional. Ele espera, ele respira, ele deixa a poeira baixar, porque no calor do momento você não vê claro. Você vê tudo distorcido por raiva, medo, ansiedade ou euforia. Mas aqui vai o segredo que poucos aplicam. Não é sobre suprimir a emoção, é sobre reconhecê-la sem deixar que ela te controle. Quando você sente raiva, você reconhece: estou com raiva. Isso pode afetar meu julgamento, então eu não vou decidir agora. Essa consciência simples já te coloca no controle. Tem uma técnica que Gracián recomendava e que ainda funciona hoje, a regra das 24 horas. Se algo te deixou emocionalmente afetado, adie a decisão por um dia. Durma sobre o assunto, ganhe clareza. No dia seguinte, com a mente mais tranquila, a decisão que você toma geralmente é muito diferente daquela que você teria tomado no impulso. E normalmente, é uma decisão muito melhor. O tempo filtra o excesso emocional e traz racionalidade. Agora eu quero saber de você. Quantas decisões no impulso você tomou essa semana? Foi naquela discussão? Naquela compra desnecessária?
naquela resposta atravessada, comenta aqui embaixo: eu reconheço meus impulsos. Esse é o primeiro passo. Reconhecer o impulso já te dá poder sobre ele. E daqui a um mês, quando você voltar nesse vídeo, vai ver esse comentário e perceber o quanto você evoluiu. É assim que a mudança começa, com pequenos compromissos colocados em prática. E tem mais. Graciane também ensinava que existem pessoas que sabem disso e usam contra você. Elas te provocam, te pressionam, te empurram para decidir rápido. Porque elas sabem, quanto mais emocional você tiver, maior a chance de errar. Essas pessoas criam urgência artificial, te deixam nervoso, te fazem sentir que precisa decidir agora. Mas o estrategista de verdade nunca entra nesse jogo. Ele reconhece a armadilha, respira fundo e responde com firmeza: vou pensar sobre isso. A pergunta que você precisa se fazer é: quem está no comando das minhas decisões? Sou eu, com clareza e calma, ou são minhas emoções, me empurrando para erros disfarçados de urgência? Até ter essa clareza, você vai continuar sabotando seu sucesso. Lei 2. Mantenha sempre 3 opções menos. Nunca se encurrale numa única saída. Tem um aforismo de Graciane que é pura genialidade ter sempre um trunfo na manga. Quem joga todas as cartas não tem recurso quando perde. Isso serve para a vida inteira. Carreira, finanças, relacionamentos, negócios, decisões do dia a dia. A maioria das pessoas se coloca em posições de dependência total. Elas colocam todos os ovos numa cesta só. E quando aquela cesta cai, e ela sempre cai em algum momento, elas ficam sem rumo, em pânico, sem plano, sem alternativas. Graciane viu isso de perto. Viveu em cortes onde alianças mudavam da noite para o dia. Pessoas poderosas perderam tudo porque estavam amarradas a um único apoio, uma única fonte, um único plano. E quando isso falhava, não havia o que fazer. O homem sábio sempre tem plano B. Às vezes plano código em situações complexas. Até um plano dom ter opções é o que separa o desesperado do estrategista. Ter opções te dá poder de escolha. E mais, te dá calma quando o inesperado aparece. Vamos aplicar isso. Você trabalha numa empresa, todo o seu dinheiro vem dali. Sua identidade profissional depende dali. Você não tem outra fonte de renda, nem plano alternativo. Se for demitido amanhã, o que acontece? Agora imagine alguém na mesma empresa que tem uma renda paralela, um networking ativo, habilidades transferíveis. Quando a demissão vem, ela respira fundo e pensa: ok, eu tenho 3 caminhos possíveis. Ela escolhe, ela não surta. Essa é a diferença entre quem vive refém das circunstâncias e quem controla as circunstâncias. Isso não é sorte, é planejamento. É visão estratégica, é aplicar a sabedoria de Graciane no mundo real e se preparar antes da crise. E isso vale para tudo. Em relacionamentos, se você é 100% dependente emocionalmente de alguém, você perde o poder de negociar. Você aceita qualquer coisa com medo de perder. Mas se você tem uma vida rica por si só, tudo muda. Se você tem amigos, propósito, hobbies, autoestima e clareza, você negocia de igual para igual. Você não aceita migalhas, porque você sabe que tem outras fontes de conexão, alegria e validação. Você não está refém da aprovação de um só. Nos negócios, a lógica é a mesma. Se você depende de um único cliente, ele manda em você. Ele atrasa pagamento, exige descontos, muda prazos, e você engole tudo porque tem medo de perder. Mas se você tem vários clientes, tudo muda. Você pode escolher. Você pode dizer não. Você pode estabelecer limites. Porque você não depende de uma única fonte de receita. Você tem opções. E quando você tem opções, você tem liberdade. Quando não tem, você vive em função do medo. Graciane disse: não tornes tuas ações nem tuas intenções dependentes de uma só coisa. Isso é liberdade. Porque quando você tem alternativas, você não toma decisões por desespero. Você toma decisões por estratégia, com clareza. Agora pensa com sinceridade. Você tem pelo menos 3 caminhos possíveis em cada área importante da sua vida? Se não tem, comenta aqui. Eu vou criar minhas opções. Isso já é um compromisso público. E compromissos públicos movem você. Marca a data de hoje. E daqui a 3 meses volte nesse vídeo e veja o que você construiu. Porque se você levar isso a sério, você vai ver sua vida mudando. Começa pequeno, uma nova habilidade, uma nova fonte de renda, um novo contato. Porque o homem livre não é o que tem mais, é o que precisa de menos. E o homem poderoso não é o que controla tudo, é o que não pode ser controlado. E isso começa hoje, com a decisão de nunca mais depender de um único caminho. Lei 3. Observe mais, fale menos. O silêncio estratégico é sua maior arma. Nada custa menos nem vale mais que o silêncio, escreveu Graciane. E isso não é só poesia, é estratégia pura. Porque em um mundo onde todo mundo fala demais,
O que observa em silêncio vê o que ninguém está vendo e age com vantagem. Na época de Gracian, uma palavra mal colocada podia te levar à prisão ou à fogueira. O silêncio era uma questão de sobrevivência. Ele aprendeu que quem fala demais revela fraquezas, entrega planos, perde respeito e perde poder. As pessoas têm medo do silêncio. Acham que precisam preencher o espaço. Ficam ansiosas em justificar, explicar, mostrar que sabem, que têm razão. Mas quem entende o jogo sabe. Quanto menos você fala, mais o outro revela. Tem uma história famosa sobre isso. Um ministro espanhol negociava com diplomatas franceses. Enquanto eles falavam, explicavam e tentavam convencer, ele só ouvia. Respondia pouco, observava tudo. Resultado, ele ganhou o acordo. Ele usou o silêncio como ferramenta de poder. Não para manipular, mas para escutar com atenção, ler o ambiente, perceber detalhes que ninguém via. E o melhor, não entregou nada, mostrou o necessário, escondeu o essencial. Essa é a arte do silêncio estratégico. Não é sobre ser frio ou distante, é sobre ser calculado. É sobre entender que informação é moeda e você não sai por aí distribuindo moeda de graça. Gracian ensinava que existem 3 tipos de silêncio. O silêncio da observação, o silêncio da prudência e o silêncio do poder. O primeiro é quando você cala para aprender. Você observa, você absorve, você entende o ambiente antes de agir. O segundo é quando você cala para se proteger. Você não revela seus planos, suas fraquezas, suas dúvidas. E o terceiro é quando você cala para intimidar. Porque um silêncio bem colocado faz os outros se revelarem, se justificarem. Me diz uma coisa, você já percebeu que quanto menos você fala, mais as pessoas revelam? Já notou que quando você fica em silêncio os outros começam a se explicar, a preencher o espaço, a entregar informação? Se você já viveu isso, comenta aqui. O silêncio me dá poder. E da próxima vez que você tiver numa conversa importante, lembra disso. Testa e depois volta aqui e conta o resultado. A verdade é que a maioria das pessoas tem medo do silêncio. Elas acham que precisam provar alguma coisa. Elas acham que precisam se defender, se explicar, se justificar. Mas Gracian entendia que explicação é fraqueza. Justificativa é dúvida. E quem se defende demais, revela que tem algo a esconder. O homem superior não se explica. Ele age. Ele deixa os resultados falarem por ele. E quando questionado, ele responde com calma, brevidade e precisão. Nada mais. Porque ele entende que mistério é poder. E quanto menos as pessoas sabem sobre você, menos elas podem te manipular. Tem uma técnica que Gracian recomendava. Antes de falar, pergunte-se 3 coisas. Primeiro, isso precisa ser dito? Segundo, isso precisa ser dito por mim? Terceiro, isso precisa ser dito agora? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, então cale-se. E olha que interessante, quando você domina o silêncio, você também domina a escuta. Porque escutar de verdade não é só ouvir palavras, é observar a linguagem corporal, captar emoções, entender o que não está sendo dito. E nisso está a verdadeira informação. Nisso está a vantagem. Lei 5. Escolha suas batalhas menos. Nem toda guerra precisa ser travada. Não convém vencer sempre, escreveu Gracian. E isso confunde a maioria das pessoas. Como assim não convém vencer sempre? Mas ele não estava falando de perder por perder. Ele estava falando de estratégia de longo prazo. Ele estava falando sobre entender que às vezes deixar alguém vencer uma pequena batalha te posiciona melhor para vencer a guerra. Pensa comigo, você está numa discussão com seu chefe. Você sabe que está certo. Você tem argumentos, você tem provas, tem lógica do seu lado. Você pode vencer essa discussão. Mas eu vencer, você fere o ego dele. Você cria ressentimento. E 3 meses depois, quando surgir aquela promoção, ele vai lembrar disso. Você venceu a batalha, mas perdeu a guerra. Gracian entende que ego é caro. E satisfazer seu ego no curto prazo pode custar caro no longo prazo. Então ele ensinava. Escolha suas batalhas. Não entre em todas. Não tente vencer todas. Reserve sua energia, seu capital político, seu poder de fogo para as batalhas que realmente importam. Tem uma história incrível sobre isso. Um general espanhol estava cercando uma cidade inimiga. Ele tinha poder para destruí-la completamente. Mas em vez disso, ele negociou uma rendição honrosa. Deixou o líder inimigo manter sua dignidade. Por quê? Porque semanas depois, aquele líder se tornou um aliado valioso. Se o general tivesse humilhado ele, teria criado um inimigo eterno. Essa é a sabedoria estratégica. É entender que vitória não é sempre sobre esmagar o oponente. Às vezes é sobre posicionar as peças para ganhar mais no futuro. E olha, isso não é fraqueza. Isso não é ser passivo. É ser inteligente. É ser calculado.
É entender que nem toda discussão vale a pena, nem toda provocação precisa ser respondida, nem toda oportunidade de ter razão precisa ser aproveitada. A maioria das pessoas desperdiça energia em batalhas insignificantes. Elas discutem por qualquer coisa. Elas precisam provar que estão certas em todas as situações. Elas gastam capital social, emocional e político em guerras que não levam a lugar nenhum. E quando chega a batalha que realmente importa, elas não têm mais recursos. Elas já queimaram todas as pontes, elas já esgotaram a boa vontade dos outros. Gracião ensinava a fazer o oposto. Seja generoso nas pequenas coisas. Deixe os outros vencerem discussões insignificantes. Não corrija cada erro dos outros. Não aponte cada falha. Guarde sua munição. E quando chegar o momento crucial, quando chegar a decisão que realmente vai definir seu futuro, aí sim você age. Aí sim você trava a batalha de verdade. Agora pensa nas últimas semanas. Quantas discussões você entrou que não valiam a pena? Quantas vezes você gastou energia defendendo seu ponto de vista em algo irrelevante? Se você reconhecer que faz isso, comenta: eu escolho minhas batalhas. E se compromete da próxima vez que sentir vontade de entrar numa discussão boba, você vai respirar fundo, lembrar desse vídeo e escolher a paz. E depois você volta aqui e conta como foi. Tem uma técnica poderosa. Antes de entrar em qualquer conflito, pergunte-se: isso vai importar daqui a um ano? Isso vai mudar minha vida? Isso vale a pena o desgaste? Se a resposta for não, então deixa passar. Respira fundo, escolhe a paz e guarda sua energia para o que realmente importa. Item Mays. Gracian também entendia que ao deixar os outros vencerem às vezes, você cria lealdade. Você cria gratidão. Você se posiciona como alguém generoso, não como alguém que precisa estar sempre certo. E isso tem um retorno gigantesco no longo prazo. Lei 6. Aprenda com os erros alheios. Pague o preço do conhecimento. Não da experiência aprende a teu custo, mas melhor é aprender a custo alheio, disse Gracian. Isso é pura genialidade. A maioria das pessoas aprende do jeito mais caro possível, pela dor. Elas cometem erros, sofrem as consequências e só então aprendem. Elas perdem tempo, dinheiro, oportunidades. E só depois de passar por tudo isso é que entendem a lição. Mas Gracian ensinava um caminho diferente. Observe, estude, analise os erros dos outros. Veja onde eles caíram e por quê. Entenda o que deu errado. E então simplesmente não faça o mesmo. Parece óbvio, né? Mas quase ninguém faz isso, porque tem um ego envolvido. As pessoas pensam: comigo vai ser diferente, eu sou mais esperto. E então cometem exatamente o mesmo erro que já destruiu centenas antes delas. Tem um caso clássico, Tudus Ousanos. Milhares de pessoas abrem restaurantes sem experiência, sem planejamento, sem entender o mercado. E 80% fecham nos primeiros 2 anos. Osmond, sempre os mesmos. Má gestão de fluxo de caixa, localização errada, cardápio mal planejado, falta de diferenciação. Essas informações estão disponíveis por aí. Existem livros, cursos, estudos mostrando exatamente o que dá errado, mas as pessoas ignoram, acham que com elas vai ser diferente. Iperdam Tudo. Gracian entendia que o homem sábio não precisa queimar a mão para aprender. Ele vê os outros queimando e aprende a lição. E isso se aplica a tudo: negócios, relacionamentos, investimentos, carreira, saúde. Quer investir em criptomoedas? Estude quem perdeu tudo. Entenda os erros deles. Veja os padrões e então evite essas armadilhas. Quer empreender? Estude empresas que faliram. Leia sobre os erros dos fundadores. Aprenda com os fracassos alheios. Quer construir um relacionamento sólido? Converse com pessoas divorciadas. Entenda onde as coisas desmoronaram. Veja o que não funcionou. Esse é o caminho mais inteligente. E olha que interessante. Aprender com erros alheios te dá uma vantagem gigantesca. Enquanto os outros tropeçam, você avança. Enquanto eles estão se recuperando das quedas, você está subindo, porque escolheu aprender pelo caminho do conhecimento, não da dor. Gracian também ensinava o outro lado. Observe os sucessos. Estude quem chegou onde você quer. Entenda os padrões de comportamento. Veja as decisões que essas pessoas tomaram. Analise as estratégias que funcionaram. E então aplique na sua vida. Não copie, mas entenda os princípios por trás das ações. Agora me conta, qual foi o último erro que você viu alguém cometer e que te ensinou algo? Qual foi a última história de fracasso que te fez pensar: eu não vou fazer isso? Comenta aqui compartilhando essa lição, porque quando você verbaliza o aprendizado, ele se fixa mais forte na sua mente. E pode ser que sua resposta ajude alguém aqui nos comentários a evitar o mesmo erro. Isso não é copiar, é ser inteligente. É aproveitar séculos de experiência humana acumulada.
Não faz sentido você reinventar a roda. Não faz sentido você cometer os mesmos erros que já foram cometidos milhões de vezes. Não faz sentido aprender tudo do zero, quando existe tanto conhecimento disponível. Mas aqui vai o segredo que pouca gente aplica. Observação ativa. Não é só ver, é analisar, é fazer perguntas. Por que aquela pessoa fracassou? Quais foram as decisões específicas? O que ela poderia ter feito diferente? E então você pega essas lições e transforma em ação. Se você chegou até aqui, você já está na frente, porque a maioria das pessoas desiste no meio. Elas querem atalhos e resultados instantâneos. Mas você não, você está aqui absorvendo sabedoria de 400 anos. E isso vai se multiplicar na sua vida de formas que você nem imagina ainda. Lei 7. O tempo decide tudo, saiba quando agir e quando esperar. Toda habilidade consiste em saber aguardar o tempo. Escreveu Gracia. E essa talvez seja a lei mais poderosa de todas. Porque existe um tempo certo para tudo. Um tempo para plantar e um tempo para colher. Um tempo para agir e um tempo para esperar. Um tempo para atacar e um tempo para recuar. E o homem que domina o timing domina o jogo. A maioria das pessoas erra por dois motivos. Ou age cedo demais, ou age tarde demais. Elas são impacientes ou são lentas. Elas pulam na oportunidade errada ou deixam a oportunidade certa passar. E o resultado é sempre o mesmo: fracasso. Mas Gracia entendia que timing é tudo. Ele via decisões idênticas terem resultados opostos simplesmente por causa do momento. A mesma estratégia que funcionava numa semana fracassava na seguinte. A mesma proposta aceita num contexto era rejeitada em outro. Tem uma história incrível sobre isso. Um diplomata espanhol estava negociando um tratado crucial. Ele tinha todas as cartas na mão, todos os argumentos preparados, mas ele percebeu que o momento não estava certo. O rei estava de mau humor, os conselheiros estavam contra ele, o ambiente era hostil. Então, o que ele fez? Adiou, esperou. Semanas depois, quando o clima mudou, quando as circunstâncias se alinharam, ele apresentou a mesma proposta, e foi aceita sem resistência. Essa é a arte do timing. É entender que não basta ter razão, ter preparação, ter recursos. Você precisa ter o momento certo. E o momento certo pode fazer toda a diferença entre sucesso total e fracasso completo. Graciano ensinava a observar 3 sinais: o humor das pessoas, o contexto externo e o seu próprio estado interno. Se qualquer um desses 3 estiver errado, você espera. Você não força, você não atropela. Porque forçar no momento errado é desperdiçar a oportunidade. Vou te dar exemplos práticos. Você quer pedir aumento? Não faça isso na semana em que a empresa anunciou cortes. Não faça isso quando seu chefe está estressado com 1000 problemas. Espere o momento em que ele está bem, em que a empresa está bem, em que você acabou de entregar um resultado excelente. O pedido é o mesmo, mas o timing muda tudo. Você quer ter uma conversa difícil com seu parceiro? Não faça isso no meio de uma discussão, no final de um dia cansativo, quando vocês dois estão irritados. Espere um momento de paz, de conexão, de abertura. A conversa é a mesma, mas o timing muda completamente o resultado. Você quer lançar um produto? Não faça isso no momento em que o mercado está em crise, em que as pessoas estão com medo, em que ninguém quer comprar. Espere o momento em que há otimismo, em que há dinheiro circulando, em que há abertura para a novidade. E tem o outro lado: saber quando agir rápido, porque às vezes a janela de oportunidade é pequena. Às vezes você precisa decidir em segundos. Às vezes esperar demais significa perder para sempre. Gracian ensinava que o homem superior desenvolve um senso de timing. Não é mágica, é percepção, é estar atento, é ler o ambiente, é sentir quando as energias estão alinhadas e então agir com decisão. Agora pensa, qual foi a última vez que você perdeu uma oportunidade por agir no momento errado? Ou por esperar demais? Comenta aqui. Eu domino meu timing. E se compromete. A partir de hoje, antes de tomar qualquer decisão importante, você vai pausar e perguntar: este é o momento certo? E quando fizer isso e ver o resultado, volte aqui e compartilhe. Porque esse compromisso público cria responsabilidade. E responsabilidade cria ação. A pergunta é: você tem esse senso ou você age no impulso? Você força as coisas ou você espera o momento certo? Porque timing é a diferença entre plantar no inverno e plantar na primavera. A semente é a mesma, mas o resultado é completamente diferente. A decisão que muda tudo, o ponto crucial que você não pode ignorar agora que você conhece as 7 leis. Eu preciso te falar sobre algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Existe um ponto de virada, um momento específico onde tudo muda. E esse momento não é quando você aprende essas leis, é quando você decide aplicá-las. Gracian sabia disso melhor que ninguém. Ele escreveu: o saber e o valor, se não forem vistos, são como se não existissem. Em outras palavras, conhecimento sem ação é apenas entretenimento. É conversa,
é ilusão de progresso. E aqui está o ponto mais importante de tudo que eu falei até agora. Decisão é a única coisa que separa a vida que você tem da vida que você quer. Não é sorte, não é oportunidade, não é timing perfeito. E disse, é o momento em que você para de pensar, para de planejar, para de esperar o momento ideal e simplesmente age, porque o momento ideal nunca chega. Ele é criado pela sua ação. Pense comigo, quantas vezes você já soube exatamente o que precisava fazer, mas não fez? Quantas vezes você assistiu um vídeo, leu um livro, ouviu um conselho que ressoou profundamente com você, mas você não aplicou? E o que mudou na sua vida? Nada, zero. Porque conhecimento sem decisão é estéril. Gracião entendia que o mundo se divide em dois tipos de pessoas: as que decidem e as que adiam, as que agem e as que planejam eternamente, as que constroem e as que sonham. E a diferença entre esses dois grupos não é talento, não é inteligência, não é recursos. É coragem. É a coragem de decidir, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem ter todas as respostas. Tem uma história que ilustra isso perfeitamente. Dois homens ouviam o mesmo conselho sobre investimentos no século XVII. O primeiro pensou, faz sentido, mas vou esperar juntar mais dinheiro, estudar mais, entender melhor o mercado. O segundo pensou, faz sentido, vou começar agora com o que tenho. 20 anos depois, o primeiro ainda estava esperando o momento perfeito. O segundo tinha construído uma fortuna. A diferença, um decidiu, o outro adiou. E aqui vai a verdade que dói. Adiar é uma forma de negar. Você nega que o tempo está passando. Você nega que cada dia perdido é uma oportunidade desperdiçada. Você nega que a vida não espera você estar pronto. A vida acontece agora. E se você não decidir agora, alguém vai decidir por você. As circunstâncias vão decidir por você. O medo vai decidir por você. Então me responde com total honestidade. Qual dessas 7 leis tocou mais fundo em você? Qual delas você reconheceu que precisa aplicar urgentemente na sua vida? Comenta aqui agora. Não deixa para depois. Escreve. A lei que mais me impactou foi a lei número X. E eu vou aplicar isso e completa com uma ação específica que você vai tomar nos próximos 7 dias. Esse não é um comentário comum. Esse é um compromisso. E quando você escreve, quando você torna público, algo muda no seu cérebro. Você criou uma responsabilidade, e responsabilidade gera ação. E aqui vai mais, eu quero que você volte nesse vídeo exatamente uma semana depois de comentar. Volta aqui e responde seu próprio comentário dizendo o que você fez, o que você aplicou, o que mudou. Porque isso não é sobre consumir conteúdo, isso é sobre transformar sua vida. E transformação só acontece com ação. O segredo final, a lei invisível que Gracian nunca escreveu. Tem uma coisa que Gracian nunca colocou explicitamente nos seus escritos, mas que permeia tudo que ele ensinou. É a lei invisível, a lei que governa todas as outras. E ela é simples. Você se torna aquilo que você pratica. Se você pratica decidir com emoção, você se torna emocional. Se você pratica se encurralar em opções únicas, você se torna dependente. Se você pratica falar demais, você se torna previsível. Se você pratica revelar tudo, você se torna vulnerável. Se você pratica entrar em todas as batalhas, você se torna esgotado. Se você pratica aprender pelos próprios erros, você se torna lento. Se você pratica agir sem timing, você se torna ineficaz. Mas o oposto também é verdade. Se você pratica controlar suas emoções antes de decidir, você se torna estratégico. Se você pratica criar múltiplas opções, você se torna livre. Se você pratica o silêncio estratégico, você se torna poderoso. Se você pratica manter mistério, você se torna imprevisível. Se você pratica escolher suas batalhas, você se torna eficiente. Se você pratica aprender com os outros, você se torna sábio. Se você pratica dominar o timing, você se torna imbatível. Você não nasce assim, invoca-se e torna. Através da repetição, através da prática, através da decisão consciente de aplicar esses princípios todos os dias, em cada situação, até que eles se tornem automáticos. E aqui está a parte mais poderosa. Quando você faz isso, você não só muda a sua vida, você muda quem você é. Você se transforma em outra pessoa. Uma pessoa que as circunstâncias não controlam mais. Uma pessoa que cria suas próprias circunstâncias. Uma pessoa que decide, que lidera, que constrói. Gracian chamava isso de o homem consumado, o homem completo, o homem que dominou a arte de viver estrategicamente. E esse homem não é um mito, não é um ideal impossível. É o que você pode se tornar se decidir aplicar essas leis começando agora. Então aqui está o que eu quero que você faça agora. Não amanhã, não na próxima semana. Agora, primeiro, escolha uma dessas 7 leis. Só uma, a que mais ressoou com você. Que você sentiu que precisa trabalhar urgentemente. Segundo,
Identifique uma situação específica na sua vida onde você pode aplicar essa lei nos próximos 7 dias. Pode ser uma conversa importante, uma decisão de negócios, um relacionamento, um investimento. Saia específico. Terceiro, escreve isso aqui nos comentários. Compromete-se publicamente. Porque quando você torna público, você cria uma força externa que te impulsiona. E depois de 7 dias, você volta aqui e reporta o resultado. E olha, eu leio todos os comentários. Todos. E eu respondo. Porque isso aqui não é só um vídeo. É uma comunidade de pessoas que estão decidindo viver de forma diferente. Pessoas que estão aplicando sabedoria ancestral no mundo moderno. Pessoas que estão se tornando estrategistas da própria vida. E se você quer continuar essa jornada, se você quer mais conteúdos como esse que te desafiam, que te fazem pensar, que te dão ferramentas reais para transformar sua vida, então segue esse canal agora. Porque toda semana eu trago sabedoria de grandes pensadores, estrategistas, filósofos que dominaram a arte de viver. E eu traduzo isso em lições práticas que você pode aplicar imediatamente. Não é autoajuda superficial. Não é motivação vazia. É estratégia de vida. É sabedoria testada por séculos. É conhecimento que separa quem constrói impérios de quem apenas sobrevive. Então aperta esse botão de seguir agora. E ativa o sino das notificações. Porque você não quer perder o próximo vídeo. Porque cada vídeo é uma peça do quebra-cabeça. E quando você junta todas as peças, você não só entende o jogo, você domina o jogo. O último recado, a verdade que você precisa ouvir: Baltazar Gracian morreu em 1658, mas os princípios que ele ensinou continuam vivos. Por quê? Porque a natureza humana não muda. As ferramentas mudam, a tecnologia muda, o mundo muda. Mas os princípios de decisão estratégica, de controle emocional, de timing, de escolha de batalhas, esses são eternos. E a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Você pode fechar esse vídeo, voltar para sua vida, continuar fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas decisões, obtendo os mesmos resultados. E daqui a um ano você vai estar exatamente onde está agora. Ou você pode decidir diferente. Você pode decidir que hoje é o dia em que as coisas mudam, que hoje é o dia em que você para de reagir e começa a criar, que hoje é o dia em que você se torna o estrategista da sua própria vida. E olha, não precisa ser perfeito. Você vai errar, você vai tropeçar. Vai ter dias em que você vai esquecer dessas leis e vai agir no impulso, vai revelar demais, vai entrar numa batalha boba. E tá tudo bem, porque o que importa não é a perfeição. E é você levantar toda vez que cair e continuar aplicando, continuar praticando, continuar evoluindo. Gracian disse: a vida é longa se você sabe usá-la. E usar bem a vida é tomar boas decisões. É ser estratégico. É dominar a arte de escolher sabiamente. E agora você tem as ferramentas. Você tem as 7 leis. Você tem o conhecimento. A única coisa que falta é a decisão. Então me diz, você vai decidir ou vai adiar? Você vai aplicar ou vai apenas consumir? Você vai se comprometer ou vai deixar para depois? Comenta aqui agora. Eu decido transformar. E depois volta em 7 dias e mostra que você cumpriu. Porque esse compromisso público é o primeiro passo. É a primeira decisão estratégica que você toma. E essa decisão vai gerar momentum. Vai gerar ação, vai gerar resultados. E quando você voltar aqui daqui a 7 dias, você não vai ser mais a mesma pessoa, porque você terá provado para si mesmo que você é capaz, que você pode tomar decisões melhores, que você pode viver estrategicamente. E isso vai mudar tudo. Deixa seu like nesse vídeo agora. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E segue o canal para continuar essa jornada. Porque cada vídeo é um degrau. E quanto mais você sobe, mais você vê, mais você entende, mais você se torna. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, aplica essas leis. Vive estrategicamente e decide com sabedoria. Aqui é o Mensageiro e a sua transformação começa agora.